Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a semana começa pegando fogo. E tudo isso porque no final da noite de ontem, Bolsonaro fez uma postagem que acabou por incendiar as redes sociais e a gente vai comentar aqui no vídeo de hoje. Também temos aí para comentar novidades importantíssimas sobre a CPI. O Fantástico teve acesso a mensagens a priori sigilosas, aos vazamentos da mensagem do Dominguete, o celular dele que foi apreendido pela CPI. O Fantástico já teve acesso e já divulgou algumas coisas que contém lá. Temos também novidades no que diz respeito a Renan Calheiros, Flávio Bolsonaro, e surgiu agora uma nova figura na CPI, uma figura interessante. Um novo senador surge aí nos holofotes da imprensa. Também vamos falar de 2022 e informação também muito importante, inclusive sobre o resultado de 2022, independente de quem vença. O Kassab deu entrevista aí pro Globo, falando de muita coisa e basicamente ele defende, a remoção do povo da vida política. Ele não quer que o povo tenha participação. A democracia, que seria um governo popular, ele quer distância. Vocês vão entender isso. Ainda vamos falar também do imunizante do Dória e ainda falar um pouco mais sobre as manifestações que decorreram aí no sábado. Então, ainda tem umas besteirinhas, tem umas pautas prioritárias para o Brasil. O que é que tá na cabeça do Lira de colocar aí para ser votado no Congresso? Vamos também falar do Lira, pressão que ele vem sofrendo, impeachment. Mas quero só relembrar vocês que hoje também, às 19 horas da noite, tem a estreia do novo programa da Gazeta do Povo, o Hora do Strike. Estarei lá na bancada, juntamente com o Gustavo Gaia. A Cristina é a nossa âncora e o primeiro convidado é o Luiz Ernesto Lacombe, marcando aí o primeiro programa. Quem tiver tempo hoje, quiser assistir, vai estar lá no canal da Gazeta do Povo, às 19 horas, em ponto, estarei lá. E já vamos começar aqui sobre a mensagem de Bolsonaro hoje. Polêmico. Bolsonaro colocou essa imagem aqui, escreveu um pequeno texto, muitas pessoas já viram. A imagem é de uma página aí, um trecho de um livro. Você vê o livro A Vida Secreta de Fidel. O autor é o Juan Reinaldo Sánchez e fala o seguinte: melhor que os estrangeiros tenham isso bem claro. Em Cuba, ninguém escapa da vigilância da segurança de Estado, o G2. Vários hotéis de Havana são dotados de quartos especialmente preparados pela técnica, que ouve as conversas e filma a intimidade de alvos dignos de interesse. Como empresários, políticos, professores universitários, profissionais da cultura, jornalistas, personalidades das artes e das letras. Exemplos são o 20º andar do Hotel Habana Livre, o 14º andar do Hotel Riviera, o Hotel Nacional ou ainda o Hotel Corriba, e outros mais. Quando o Estado cubano convida personalidades estrangeiras, como acontece com frequência, é fácil alojá-los num desses quartos especiais. Depois, filmar seus encontros com alguma mulheres da vida chamada pelo G2. O regime dispõe então de uma poderosa ferramenta de chantagem, principalmente quando o parceiro é menor de idade ou do mesmo sexo, mesmo quando o alvo é homem casado. Bolsonaro coloca isso e faz o seguinte comentário: vamos supor uma autoridade filmada numa cena com menores, ou iguais, arco-íris. E esse alguém, Daniel, entre aspas, passe a fazer chantagem, ameaçando divulgar esse vídeo. Essa prática de chantagem, muito utilizada em Cuba, se encontra na página 143 do livro A Vida Secreta de Fidel, de Juan Reinaldo Sánchez. Parece que este está sendo utilizado no Brasil, importado de Cuba pela esquerda, onde certas autoridades tomam decisões simplesmente absurdas para atender ao chantageador. Abre aspas, Daniel, entre parênteses e aspas. Quando nada tem contra seu alvo principal, vão para cima de filhos, parentes e amigos do mesmo. Inquéritos e acusações absurdas. Daí, quebram sigilos, determinam buscas e apreensões, decretam prisões arbitrárias, etc. Tem muito conteúdo nas redes, deu muito o que falar, vários nomes vieram, mas Bolsonaro não está citando nada nominalmente. Se Bolsonaro não está citando, quem dirá eu? O que eu acho é só o seguinte, estou trazendo, divulgando para vocês, acho que todo mundo vai estar falando disso ao longo do dia. Eu prefiro esperar o tempo. Vamos aguardar e ver os 10 dobramentos disso.
Vamos continuar aqui falando sobre as manifestações que ocorreram no sábado. Continuando aqui com o Bolsonaro, né? Vejam só. Bolsonaro coloca aqui um vídeo. Inclusive foi um vídeo que a imprensa vem narrando. Eu não vou passar o vídeo para vocês ouvirem nem o áudio. E ele faz mais uma postagem falando o seguinte, ó. Aos 36 segundos, um policial militar é atingido quase mortalmente por uma pedra. Esse tipo de gente quer voltar ao poder, com um sistema eleitoral não auditável, ou seja, na fraude. Para a grande mídia, tudo normal. Você vê, né? Inclusive rojões, que essa parte verde, sendo disparada contra a polícia. E aí o Eduardo Matos de Alencar fez um comentário que infelizmente não foi ouvido pela esquerda e a imprensa brasileira. Ele fala o seguinte, ó. A esquerda mostrou de novo sua cara. Só espero que empresariado, trabalhadores e até jornalistas tenham consciência do tipo de gente que está querendo retornar ao poder. Não é vaia, nem frescura em Twitter. É destruição, quebradeira, sabe? Mortes, intimidação, crime organizado. Simples assim. Mas não adiantou, né? Os jornalistas, eles conseguem se superar a cada dia. E vocês viram todas as cenas de barbárie da noite de terror que São Paulo viveu durante o sábado. Mas a gente tem o Jornal Nacional, né? Para fazer um desserviço pelo país. E vejam só o que a Globo falou ontem. As manifestações foram pacíficas em todo o Brasil. Não houve registro de conflito. As manifestações foram pacíficas em todo o Brasil. Não existiu registro de conflito. Aí no vídeo aqui uma montagem mostrando todas as depredações, vandalismo, sabe? Atos de violência. E continua botando a voz do cara para repetir inúmeras vezes. Não, as manifestações foram pacíficas. Foram pacíficas. Sem nenhum problema. Tudo que aconteceu. O policial quase perdeu a vida. Tomou uma pedrada. Pedra desse tamanho, de ser um paralelepípedo, na cabeça. Manifestações pacíficas. A Rede Globo. Aí você vê aqui a Marilis. Já vou até falar o que o Carlos diz, ó. O único setor que hoje se beneficia com a atividade jornalística da grande mídia é o de antidepressivos. E ela vem pra falar o seguinte, ó. Como a maioria, tô me lixando para os bancos depedrados. Tô nem aí. Mas isso não causa nem prejuízo aos bancos. Não causa prejuízo? É sério que não causa prejuízo? É de graça você consertar vidraças? É de graça? Nem é o dono quem vai limpar e consertar a coisa toda. Ah, é, né? Então a tia da limpeza, o faxineiro, tanto faz. Pobre que sofra. Me parece que só serve para assustar a tia do Zap e alimentar a rede do Bozo. De que forma aumenta a pressão pelo impeachment? Por ela. Se você tem o seu comérciozinho, exploda seu comércio. Ninguém tá nem aí. O importante é o impeachment. Prejuízo? Se aquele é o dinheiro que você coloca comida, sabe, no prato de seu filho e você ainda é responsável por levar comida para outras famílias, você às vezes é um empregador, um pequeno empresário, tem 2, 3, 4, 10 funcionários. Tá nem aí. Jornalista. Super reconhecida. Marilis Pereira Jorge. Aí você vê o Felipe Neto. Essa direita só sabe falar das vidraças que foram quebradas. Mas e todas as vidraças que ficaram ilesas durante as manifestações? Pelo menos 15 milhões de vidraças foram salvas. A direita só foca nas quebradas. Aqui ele tá tentando fazer uma ironia, né? Pra falar o seguinte. Quando o pessoal fala o seguinte. Você só quer olhar o número de óbitos. Você não quer olhar o número de pessoas recuperadas e tudo mais. E a grande diferença é o seguinte. A pandemia é involuntário. Ninguém fomenta isso. Todo mundo, o desejo do mundo é parar. Talvez não da classe jornalística, que ganha muito dinheiro noticiando isso todos os dias. Tá muito bom pro Ibope. Mas o mundo, o trabalhador, todo mundo quer que desapareça e possa ter uma vida normal. Enquanto a vidraça quebrada foi um ato premeditado. Sabe? Um ato livre. De livre, espontânea vontade. Foi lá. Diferente do que tá acontecendo. Mas você vê, né? E esse rapaz já contava, quando eu peguei esse print, quase 40 mil curtidas. As pessoas adorando. Adorando. E os eleitores dele estão começando a fazer 18 anos, 16 anos, já vão começar a votar. Já vão começar a votar os eleitores do Felipe Neto. Por outro lado, o empresariado sim reagiu, pelo menos alguns. Você vê aqui o Marcelo Carvalho, um dos donos da Rede TV, dizendo o seguinte, ó. Mackenzie ontem.
FHC e caciques do PSDB estão cometendo o mesmo erro que naufragou Geraldo Alckmin na eleição passada, ao se afastar do eleitor conservador e apoiar a extrema esquerda do ódio. Cadê a imprensa que uiva contra as motociatas? A gente já viu o que a imprensa fez. Por outro lado, você vê, enquanto toda a esquerda se cala, comemora, fala que não tá nem aí pro vandalismo, a esquerda que diz tanto se preocupar com a educação no Brasil, né? Tabata Amaral, sabe? Daniel José, toda aquela bancada do Lema, estão calados. Mas nosso ministro da Educação, Milton Ribeiro, veio a público para falar o seguinte: registro minha indignação ao absurdo nas depredações da Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, instituição sesquicentenária, filantrópica, que distribui anualmente milhares de bolsas de estudo a alunos carentes, esquerda doentia e raivosa, desesperada pelo retorno ao poder. E o Arthur complementa: a depredação criminosa da universidade evidencia que a esquerda, primeiro, não dá valor real ao ensino superior, tudo balela, e segundo, tem uma imensurável intolerância e preconceito a instituições protestantes. Todo mundo já sabe disso. Aparece aqui o Eduardo de novo. Ele trouxe várias postagens, mas o que eu achei melhor foi essa daqui. É porque essa postagem que ele fez, essa primeira, tinha 4 fotos. Só peguei uma. Puxem o saco, liberais. Lambam, do começo até o fim, cada dobrinha. Vai que no final a turma do Jones deixe vocês catarem cocô de cavalo nos estábulos, em vez de trabalhar até morrer no gulag. Otários, 1000 vezes otários. Aí vem o Pedro Doria, jornalista verificadinho. Sim, existem falsas simetrias. Então me permitam deixar clara a minha opinião. Lula é um democrata. Um democrata, na minha opinião, com imensos defeitos, mas é um democrata. Mas Jair Bolsonaro não acredita em democracia. E essa é a nota da corte. A propósito deste fio, não é comparar um e outro. Lula é um democrata, Bolsonaro não. O democrata é o Lula. Olha só, tivemos um plebiscito. O povo falava se queria poder, né, comprar algo para se defender, uma ferramenta. O povo falou queremos, Lula desconsiderou. Não, quem manda sou eu. Mas pro Pedro Doria, o Lula é um democrata. São essas pessoas que não querem que você tenha vez, porque a sua opinião não vale. A sua opinião não vale. A opinião do povo jamais. O Demagogia do Oprimido, um perfil de sátira, trouxe aqui uma postagem que é uma matéria da Folha de São Paulo. Não sou eu que estou tirando os números, não é ninguém da direita. A matéria da Folha de São Paulo informa que ato contra Bolsonaro em São Paulo reúne 5.500 pessoas, diz Secretaria de Segurança Pública. Anterior teve 9.000. Então parece que foi um ato assim bem reduzido dessa vez, hein? Segundo estimativa da CSP, protesto contra o presidente Jair Bolsonaro em São Paulo reuniu 5.500 pessoas na Avenida Paulista. E o Demagogia diz, o superato de 5.500 pessoas. Bolsonaro reúne isso em qualquer parada para comer cachorro-quente. E uma figura que também apareceu bastante no dia de ontem, comentando sobre os atos do sábado, foi o ex-deputado Eduardo Cunha, que fala o seguinte, dessa vez, com público bem menor, segundo a Folha, foram 5.500 pessoas, mas agora o fator violência entrou no meio do processo. Mais uma vez, 2 semanas depois, o PT e seus aliados fizeram novas manifestações e aglomerações pelo país para combater o governo. A mídia continua não condenando as aglomerações, como se a pandemia já tivesse acabado. Será que a violência das manifestações do PT e seus aliados não são atos antidemocráticos? E sabe qual é a resposta da mídia? Primeiro vamos ver a do Omar. Para presidente da CPI, o gigante está abrindo os olhos. O gigante está acordando os atos de violência. É isso que é acordar o gigante? Atos de violência? Renato diz, o senador Omar Aziz, apoiando a violenta manifestação da esquerda, que acabou em atos de vandalismo e destruição do patrimônio público e privado. Está lá, o presidente da CPI, Omar, disse à Folha que o gigante está abrindo os olhos em relação aos protestos deste sábado contra o presidente Jair Bolsonaro. Olha essa matéria. Olha a chamada. Nas redes, Bolsonaro e aliados criticam manifestações por conflito pontual com policiais. Conflito pontual, né? Outras cidades, pessoas também foram agredidas, feridas, sabe? Isso é só pontual. Pontual. Só um tiquinho. Foi pacífica do início até o fim, como diz o Jornal Nacional.
Deixa eu ler aqui mais do Globo e eu volto no Rica Perrone. Bolsonaro muda a estratégia e liga protestos contra o governo a vandalismo. Olha, a estratégia de Bolsonaro. É porque não teve vandalismo, o Bolsonaro está tentando tirar proveito. E organizadores dizem que atos de vandalismo não resumem manifestação contra Bolsonaro. Não foi só isso, né? A gente quebrou tudo. Mas além de quebrar tudo, quase matar um policial, a gente também, né, pediu para Bolsonaro sair e criar o carro no Brasil. Deu uns murros também no pessoal do PSDB, né? Tudo bem. Aí, a mídia, para fechar o domingo com chave de ouro, colocar a tampa do caixão, vem a CNN. Rio tem aglomeração em bares e restaurantes. De acordo com o decreto da prefeitura, bares e restaurantes podem funcionar sem restrição de horário, mas precisam respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre mesas. Não tem uma palavra recriminando as manifestações. Não tem uma palavra falando que foram aglomerações. Não tem uma palavra falando que foram manifestantes de esquerda, apoiadores do Lula. Mas agora, pessoas comuns que estavam em bares, restaurantes, movimentando a economia, tendo um dia de lazer com sua família, com seus amigos, são tratados como criminosos. O Rica Perrone diz: vocês estão de sacanagem. O dia inteiro postando com elogios, manifestações com milhares de pessoas e agora estão enchendo o saco de quem está trabalhando. Toma vergonha na cara. É o jornalismo brasileiro. Como levar a sério uma coisa dessa? Como levar a sério? Mudando agora um pouco de assunto, falar sobre a CPI, Ricardo Barros volta às redes mais uma vez, gravou um vídeo, não vou dar play para vocês porque é coisa bem simples. Ele vem gravar para falar o seguinte, ó. Vídeo, quero ser ouvido na CPI. Fui convidado para ser ouvido no dia 8 de julho. E eu confirmei. Foi desmarcado sem justificativa. Recorri ao STF para garantir a minha fala. Vou reafirmar que nada tenho com a Covaxin e responder os questionamentos. A CPI não pode sequestrar a minha honra. Não querem deixar o Ricardo Barros falar. A gente já sabe por quê. Deixar aí, a mídia soltar matérias, bater. Por quê? Porque eles querem deixar o governo sangrar. O Ricardo Barros é só o caminho por onde eles vão alcançar Bolsonaro. Sabe como são as coisas. E aí, vejam só. A CPI não quer chamar o Ricardo para conversar. Mas já vai votar a quebra de sigilo dos deputados Ricardo Barros e Luiz Miranda. Gente, eu não boto jamais a minha mão no fogo pelo Ricardo Barros. Nunca na galáxia. Mas, assim, eu acho que antes de você partir para uma medida de quebrar o sigilo de uma pessoa, você deveria primeiro ouvi-la. Eu acho que o trâmite natural é isso. Ó, você primeiro escuta a pessoa, depois você quebra o sigilo. E não só escutar o Ricardo, mas pô, já ouviu o Luiz Miranda, já ouviu o irmão do Luiz Miranda. Escuta o Ricardo Barros e escuta também o Max da Covaxin. Se depois de fazer, sabe, um choque entre os depoimentos, uma acariação, sentir que existe necessidade, aí você parte para a quebra de sigilo. Não, estão invertendo completamente a ordem. Completamente. Alguém falou que você é culpado, você sem ter o direito à ampla defesa, já está tendo o sigilo quebrado. É assim que os senadores, né, estão lidando com a privacidade das pessoas ao redor do Brasil. E isso aí não tem como aceitar. Ainda não colocando a mão do fogo pelo Ricardo Barros, tem que existir, sabe, um trâmite. Inclusive, esses senadores reclamavam tanto do Sérgio Moro, sabe, de atropelar, né, o ordenamento jurídico, e querem fazer a mesma coisa. Aí não dá, né? A pauta da comissão, na próxima terça, também inclui depoimento da servidora Regina Célia Silva Oliveira, deve ser, né, tá com S ali, que foi apontada como indicada por Barros para o seu cargo na saúde. O pedido de quebra de sigilo de Barros foi feito pelo senador Alessandro Vieira. A gente sabe que essa servidora, na verdade, ela foi nomeada pela primeira vez no governo Lula. Ela está na máquina desde 95, acho que foi em 2003 a primeira nomeação dela. Foi 2003 ou foi 2006? Mas querem ligar ao Ricardo Barros. A gente sabe por quê. Querem fazer o governo sangrar. E aí tivemos lá ontem uma matéria no Fantástico que, assim, é um escândalo essa matéria. Não o conteúdo, mas o Fantástico está fazendo. Até quando os senadores, sabe, eles já atropelam o ordenamento jurídico,
fazem uma CPI midiática para atender os interesses do Lula, todo mundo sabe disso. Renan Calheiros vota o que ele não pode votar, porque questões que envolvem, por exemplo, o filho dele, que ele falou que é impedido, ele votou pela convocação do Carlos Gabas, contra, né, a convocação. E agora, o Fantástico teve acesso a mensagens sigilosas. O Dominguete foi na CPI, deixou o celular lá, foi apreendido. Foram lá investigar tudo, fizeram lá, pegaram mensagem e tudo mais. E o Fantástico teve acesso exclusivo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Aí eles trazem o seguinte pergunta, ó. Quem vazou mensagens para a Globo e com qual intenção? O celular do depoente foi apreendido por Omar Aziz e Renan Calheiros com o pretexto de periciar o áudio. O material ainda está sob perícia e já temos vazamentos. Vamos ouvir a matéria. Na sessão da CPI, na última quinta-feira, o cabo da PM, Luiz Paulo Dominguete, teve o seu celular apreendido pela comissão. O repórter Murilo Salviano teve acesso com exclusividade a mensagens que estavam no aparelho. Esse é um material importante para a CPI que vai ajudar na montagem da teia de relacionamentos do policial militar com empresas e agentes públicos. O celular dele foi apreendido pela comissão e o Fantástico teve acesso a uma parte do conteúdo encontrado no aparelho. Aí tá a imagem. O material ainda está sob perícia, mas uma análise preliminar já identificou 900 caixas de diálogo nos aplicativos de mensagem. Segundo os investigadores, as conversas indicam que Dominguete negociava por dose de vacina uma comissão de 25 centavos de dólar. No dia 10 de fevereiro, Dominguete envia a seguinte mensagem a um contato identificado como Guilherme Filho Odilon. Estamos negociando algumas vacinas em número superior a 3 milhões de doses. Neste caso, a comissão fica em 0,25 centavos de dólar por dose. 8 dias depois, Dominguete envia este mesmo contato vacina AstraZeneca, valor 3 dólares e 97 a dose, e diz: capacidade entrega imediato, 100 milhões de doses, venda direto AstraZeneca. Guilherme responde: boa tarde, meu amigo, ainda aguardando documentação do grupo. E Dominguete avisa: ok, só para te posicionar, Amapá e Mato Grosso estão comprando. Nas conversas com Guilherme, Dominguete também menciona o Piauí. Hoje, se for de seu interesse, podemos fazer uma call, uma ligação. Representante trem de AstraZeneca para você pontuar. Conseguimos 6 meses em contrato garantir qualquer venda no Piauí ou outro parceiro. Em nota nesta semana, a AstraZeneca afirmou que não trabalha com qualquer intermediário no Brasil. Investigadores afirmam que a análise preliminar das mensagens revelam que Dominguete também tratava de outras vacinas. No dia 21 de junho, ele manda a seguinte mensagem a um contato não identificado. Senhor Cônsul, boa tarde. Sou Dominguete, referente à vacina Sputnik. Renato me passou o contato do senhor. O material que o Fantástico teve acesso não mostra se houve continuação deste diálogo. O material que o Fantástico teve acesso? Parabéns, viu? Parabéns aos senadores. Parabéns aos senadores. Tá bem claro aí, né? O interesse político da comissão. Cada dia mais claro. E o Dominguete não é um vendedor nato, vende de tudo. É AstraZeneca, Janssen, Sputnik, negociando aí com Piauí e tudo mais. Será que agora vão chamar os governadores? Com que ele estava negociando lá? Piauí, Mato Grosso, esses estados. Ele estava conversando com quem? Perguntas que a gente não vai saber, né? E aí vejam só, meus amigos. Olha só. Integrantes da CPI temem que inquéritos sobre prevaricação de Bolsonaro dê tiro no pé da comissão. Isso aqui é interessante. Eu li isso daqui, eu falei, cara, olha só. Semana passada, o pessoal forçou no STF, né, que eles forçassem o Aras. Quer dizer, eles não forçaram no STF, eles só pediram para o STF forçou o Aras a abrir uma investigação contra Bolsonaro. Um absurdo, tudo bem. O Aras falou o seguinte, ó, se a CPI já está investigando e tem mais ferramentas e liberdade do que nós da PGR, para que eu também tenho que investigar? Deixa eles investigarem, depois que eles terminarem, eu investigo. 2 investigações ao mesmo tempo. E parece que o pessoal não fez a conta, e eu acho que eu entendi o que eles estão querendo falar. Vejam só. Senadores se preocupam com a hipótese do Aras pedir para arquivar a investigação e enfraquecer relatório. Integrante da CPI, né, teme abertura, blá blá blá. Motivos. Eles acreditam que a PGR pediu abertura forçada pelo Supremo e já deu indicativos de não ver crime no caso. Opa, peraí. A PGR pediu abertura? Foi o PT que forçou.
Foi o PT, foi os deputados aí, o pessoal da esquerda. A avaliação é que um pedido de arquivamento da apuração por parte da Procuradoria pode enfraquecer a tese levantada pela CPI. E vejam só o seguinte, eu entendi qual é o medo deles. Vem comigo. Eles estão investigando, beleza? Eles vão fazer um relatório final. Ao final da CPI, eles vão ter um relatório. Aras vai estar aí investigando a mesma coisa que a CPI está investigando. E a CPI só vai dar o relatório ao final. Se antes da CPI acabar, o Aras entrega a parte dele e fala, ó, não tem nenhum crime, já investiguei, tá aí, terminou. E aí agora? A PGR, o órgão especializado em investigar aí o presidente da República, investigou de cabo a rabo, não achou nada. Vai ser Renan Calheiros que vai achar? Vai ficar estranho, não? Fala, ué, peraí, procuradores da República, que sim, estudaram direito, trabalham com isso, eles não acharam, mas o Renan Calheiros achou? Tá estranho, hein? Eu acho que receber votos não te qualifica para trabalhar com investigações. Te qualifica para ocupar um cargo político. Tá entendendo qual é a jogada? Então, assim, a PGR arquivou, não achou nada. Vocês acharam? Vocês têm certeza que vocês acharam ou vocês estão fazendo uso político da CPI? Então, parece que eles realmente podem ter dado um tiro no pé. Falei, amigo, interessante. Conversei com algumas pessoas também aí da área jurídica, tem a mesma visão. Vamos esperar para ver, né? Parece que o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Continuando aqui, olha só. Falei que está surgindo uma nova figura na CPI, né? Depoimento de ex-diretor de logística da saúde pode arrastar Davi Alcolumbre para a CPI. Uma coisa que é conhecida por todas as pessoas que frequentam Brasília, não só os corredores, os bastidores, qualquer um. Renan Calheiros é uma pessoa vingativa. Renan é uma pessoa vingativa. E vocês sabem, né? O cara que é mal, muitas vezes ele tem que ser mal para continuar sendo mal e continuar conseguindo o que ele quer através de sua maldade. Se o cara alivia para um, o cara fala, aliviou para não sei quem, vai que ele alivia para mim, né? Então, o cara que trabalha com a maldade, normalmente ele tem que trabalhar com a coerção, ele tem que estar lá, né? Fez alguma coisa errada? Corta, ó. Emprestou um dinheiro, não pagou? Corta, ó. Que é pra não vir nenhum engraçadinho. Depois o cara empresta dinheiro e não paga. Tá entendendo como é o esquema, né? E ano retrasado, em 2019, vocês devem lembrar, o Renan Calheiros queria ser, né, o presidente do Senado. E não conseguiu. Foi o Alcolumbre. E dizem que até hoje o Renan Calheiros tem muita raiva do Alcolumbre. E você vê, ó, o depoimento do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, na quarta-feira, pode trazer um novo personagem para a CPI, o Davi Alcolumbre. Senadores suspeitam que o parlamentar tem dedo na manutenção de Dias no cargo e devem questionar o depoente a respeito. Outra matéria da Veja. O culpado pelo calvário de Bolsonaro na CPI. A interlocutores, o presidente da Câmara, o Lira, aponta o nome do responsável pelo avanço da CPI contra Bolsonaro. Trata-se do ex-chefe do Senado, Davi Alcolumbre, nome muito influente na casa, mas que estranhamente sumiu de Brasília nos últimos tempos. Quem poderia articular pelo governo no Senado está no norte, diz Lira, segundo o interlocutor do presidente da Câmara. Ameaças do governo estão se materializando, diz Renan sob iniciamento. Só lê esse daqui porque a gente vai falar ainda mais do Alcolumbre. O delegado que se submete por ordem do presidente da República e do ministro da Justiça a indiciar um senador não é delegado, é jagunço, porque não pode fazê-lo. É um caso típico de abuso de autoridade. O objetivo é calar a CPI, tumultuar nossos trabalhos, disse Renan Calheiros. Renan Calheiros chamando um policial federal de jagunço, capacho, não pode fazer, só quer tumultuar, que Renan é inocente. E a Veja tá dando lá, né? Atenção. A Veja tá dando atenção, não. O governo está me ameaçando. Precisa ameaçar o Renan Calheiros. E aí vamos voltar para ele. O embate entre Renan Calheiros e Flávio Bolsonaro. Aí no primeiro parágrafo já fala do Alcolumbre. Há pouco mais de 2 anos, o senador Renan Calheiros sofreu uma dura derrota política ao perder a disputa pela presidência do Senado para o candidato apoiado pelo Palácio do Planalto, Davi Alcolumbre. Submergiu
e viu-se esvair parte do protagonismo político de outrora até que a CPI, instalada em abril, o posicionou novamente entre os parlamentares mais influentes do Congresso. Como relator da comissão de inquérito, Calheiros agora quer utilizar as investigações sobre a atuação do governo no enfrentamento da pandemia também com um objetivo específico: emparedar o senador Flávio Bolsonaro. Como a Veja faz uma matéria dessa, que o primeiro parágrafo termina falando que o objetivo de Renan Calheiros é emparedar o senador Flávio Bolsonaro, ou seja, usar uma comissão para fins políticos e fins particulares, e não trata isso como escândalo, não recrimina, trata como se fosse a coisa mais comum do mundo. Um senador utilizar a máquina pública, o seu dinheiro, para perseguir adversários políticos. A Veja trata assim, o embate. É um embate. Um embate. Uma perseguição. É um embate. Com o seu dinheiro. Paga por você. E sobre a Alcolumbre, vejam só, essa matéria tem mais coisa, a gente vai comentar mais. Tem que prestar atenção no seguinte. Como eles vão querer abordar o Alcolumbre? Eles vão querer partir para o Alcolumbre a todo custo, sem possibilidade de redenção? Ou vão oferecer um caminho? Por exemplo, não, a gente vai atrás de você a todo custo. Se for a todo custo, obviamente o Alcolumbre vai colar contra o Renan e a turminha do Renan. Então pode aí começar a ser um cara que vai articular, sabe, para a verdade vir à tona. Os governadores serem investigados, a corrupção ser investigada, né? Corrupção já tem vários escândalos, como por exemplo o consórcio do Nordeste, Carlos Gabas e companhia. Mas se Renan oferecer uma via no sentido, Alcolumbre, vai dar ruim para você, cola comigo, bate no governo que a gente libera o teu lado. Essa ida aí atrás de Alcolumbre não é aleatória. Não é aleatória. Ir atrás de Alcolumbre não é aleatório. Ele deve reaparecer aí na capa dos jornais nos próximos dias. Mas voltando aqui, ó. Renan não esconde a mágoa de ter sido chamado de vagabundo pelo Flávio na sessão da CPI que, em maio, ouvia o ex-chefe da SECOM, o Fábio Van Garten. Em entrevista à Veja, Van Garten disse que tentou negociar diretamente com a Pfizer a aquisição dos imunizantes diante do que classificou como incompetência do Ministério da Saúde, na época comandada pelo general Eduardo Pazuello. Para além de se vingar da agressão verbal, o relator tem planos maiores para desgastar Flávio e se tornar uma pedra no sapato do primogênito do presidente. Para além de se vingar, olha só, vingança, uma coisa mais comum do mundo, o relator tem planos maiores para desgastar Flávio. Tem planos maiores para perseguir e não trata isso como escândalo. Não recrimina. Acha normal. Por quê? Porque é contra o filho do presidente da República e a gente não gosta. Por ordem de Renan, olha isso daqui. Uma equipe restrita, de não mais de 7 pessoas, passou a esquadrinhar a rede de conexões de Flávio e buscar indícios de irregularidades, lobby e advocacia administrativa por parte do senador. Uma sala em sua casa em Brasília, na casa do Renan Calheiros, foi reservada para reuniões mais sensíveis, onde um mural montado para tratar as conexões do parlamentar é atualizado a cada descoberta. O que foi que eu contei para vocês? Foi ontem, acho que anteontem. Falei, pessoal, Brasília, como é que funciona? Casas, por que casas são tão importantes? Reuniões sempre acontecem lá. Nele, o nome de Flávio, né? Esse esqueminha, né, montado, é relacionado aos advogados Wassef, Willer Thomas, ao empresário o Max, né, dono da Precisa, e mais 30 nomes. Para municiar suas investigações nos últimos dias, olha isso daqui. Renan Calheiros, com aval do Omar, do PSD do Kassab, que a gente vai falar dele hoje, foram disparados requerimentos administrativos que não são submetidos à votação dos senadores. Requerimentos estes foram enviados à Receita Federal com pedidos para que sejam listadas empresas, documentos e relações societárias de alvos como o Wassef Thomas. Agindo, utilizando da máquina pública para atacar um adversário político, sequer passando, né, pela possibilidade de votação. Porque, inclusive, ia estar filmando, né? Fazendo aqui, ó, na boca pequena. Com anuência do Omar Aziz.
O modus operandi da CPI para tentar comprometer o 01 também já foi aplicado desde o início dos trabalhos contra o líder do governo, Ricardo Barros. Peraí. Quer dizer então que o Ricardo Barros também está sendo perseguido pela CPI e vocês estão achando normal? Acusado pelo Luiz Miranda de ter pressionado para acelerar a compra da Covaxin e de ter participado de uma reunião em que teria sido discutido o pagamento de propina para desembaraçar a compra do imunizante. No início do mês de maio, a equipe técnica da CPI conseguiu identificar as digitais de Barros nas transações hoje alvo de suspeitas. Olha só agora o final. O deputado já foi convocado para prestar esclarecimentos à comissão e, antevendo desgastes ainda maior com o cruzamento de mais informações em poder de Calheiros, recorreu ao STF para falar a CPI o mais rápido possível. Estão tratando, olha só, o errado em querer se explicar é o Ricardo Barros. O errado em querer contar sua versão da história é o Ricardo Barros. Não é o Renan que tá deixando o governo sangrar. Tá querendo quebrar o sigilo do cara sem nem ouvi-lo. Olha a inversão de valores que a revista Veja patrocina e não recrimina. A matéria termina aqui, é o último parágrafo. Sobre o Omar, não só o fato de ser do PSD, o Renato fala o seguinte, ó. Omar Azia ficou furioso com Jair Bolsonaro por ele ter negado sua indicação ao TRE do Amazonas e, como ato de represália, o senador Boneco de Olinda assumiu uma postura mais agressiva contra Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, obrigado por não ter aceito a indicação do Mandrião. Fui atrás para ver a história, saiu lá no Globo. Você viu. O motivo do tom mais duro de Omar contra o governo na avaliação do Planalto. O Palácio tem dito privadamente a interlocutores que Omar passou a ter uma postura mais agressiva contra o governo depois que Bolsonaro lhe negou uma indicação no Amazonas. Bolsonaro nomeou em 1º de junho o advogado Contiche Wang para uma vaga de juiz no TRE local. Wang era apoiado por Coronel Menezes, bolsonarista derrotado na eleição para prefeito de Manaus no ano passado. Diz o ministro, foi aí que o Bolsonaro perdeu Omar. Olha como são as coisas no Brasil, né? Olha como qualquer indicação mexe com inúmeras situações, gera problemas, sabe? Gera soluções também. Mas às vezes as pessoas lidam como se fosse a coisa mais simples do mundo. Não, indica fulano pro STF. Indica lá. Como se fosse assim, não indica. Se o Senado recusar, recusou, a gente parte pra cima, a gente faz e acontece. Não é bem assim que a banda toca. E acho que cada dia que passa a gente vem amadurecendo conforme a junta, né, entendendo um pouco mais da política brasileira. Falando aqui um pouco do Lira, vem lá o Brasil 247 falar, né, que Lira é, no momento, o maior avalista do Geno. Pau no Lira. Bate no Lira. Vamos bater no Lira. Vamos bater no Lira. E o interessante de tudo é que no dia 22 de junho, a Folha de São Paulo soltou essa nota. A gente comentou em vídeo. Só vou ler a manchete. Oposição marca novos atos contra Bolsonaro para 24 de julho, e anteciparam, foi no sábado, dia 3, e busca elevar pressão sobre Lira. Percebam, dá um Google, coloca assim Lira, clica lá na aba Notícias e lê as notícias. Veja como Lira começa a aparecer de forma constante nos noticiários, todos os dias e sempre matérias, o criticando, chamando de hipócrita, chamando de fraco, de covarde, disso, daquilo outro, delibere Lira. Mas que é aqui, ó. Sei lá, acho que o José Dirceu deve ter mandado avisar, ó, a gente vai bater no Lira, divulga aí, avisa aí os outros veículos jornalísticos, é pra bater no Lira, bater sem parar. Mas avanço da CPI sobre Bolsonaro não assusta a cúpula do Centrão. Quem conversou com Lira nesta semana sobre a tormenta que ameaça tragar o Planalto não encontrou sinal de preocupação. Isso é só um infernozinho momentâneo. Disse Lira, vai passar, as coisas vão voltar ao normal. E antes de a gente falar sobre impeachment, que tem coisa para falar, quero falar dessa matéria. Essa matéria vai deixar vocês um pouco felizes. Lira define pautas prioritárias de votação antes do recesso. O que é que Lira quer votar nos próximos 15 dias? Lira, né? Peraí, que essa matéria eu quero mostrar pra vocês. Ficou aqui fora do esquadro, tá cortado aqui um pedaço. Deixa eu só botar aqui de volta. Opa,
Pronto. Quem sabe faz ao vivo. O Lira definiu com líderes, as pautas prioritárias. Segundo o Lira, entre os projetos que poderão ser votados nos próximos 15 dias estão os 2 que tratam da reforma tributária e o que põe fim aos super salários no funcionalismo. Quem não quer, ver a mamata acabando. Ele defendeu a instalação da Comissão Mista de Orçamento para votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, antes do recesso. Ainda falou o seguinte, se a LDO não for votada, não haverá recesso e, portanto, os trabalhos na casa não serão interrompidos. Esse ano foi o primeiro ano, eu acho, da história do Brasil que a gente começou o ano sem o orçamento estar votado. O Rodrigo Maia não votou. Não votou, não colocou para votar. Você vê, Se você não tem orçamento, você não tem como fazer planejamento. Só foi votado depois que o Lira foi eleito. Olha a diferença pro Rodrigo Maia, Não que o Lira seja um santo, porque sempre foi assim. É só o Maia que é diferente. Calma, o Lira não tá merecendo palmas ainda não. Lira afirmou que os 2 projetos que tramitam na Câmara sobre o tema podem até ser votados antes do recesso parlamentar, mas ressaltou a importância de que os relatores construam um texto de consenso. Está falando aqui da reforma tributária. Segundo ele, é importante que os relatores ouçam tanto o governo quanto especialistas e os parlamentares para aprimorar a proposta. O importante é que seja uma proposta neutra, que não diminua a arrecadação, que possa simplificar, trazer segurança jurídica e menos custos para as empresas e não atrapalhem o crescimento. Eu acho que isso daqui é o resumo do que pode ser aprovado em termos de reforma tributária. Tem que ser uma reforma que não diminua a arrecadação, que simplifique, tá todo mundo falando isso daí, segurança jurídica e menos custos para as empresas. No sentido, talvez, não é que pague menos imposto, mas até que pague menos, Porque tem aquela famosa curva de Laffer. Conforme você coloca mais imposto, não necessariamente você está arrecadando mais dinheiro. Porque chega num ponto que tem tanto imposto que você não consegue empreender, você não consegue fazer a economia girar. Que se tivesse menos imposto, as pessoas comprariam mais, a economia circularia mais e mais imposto seria gerado. Todo assim um cálculo lá que o pessoal faz. Mas tem que fazer na ponta do lápis. Talvez abaixe imposto, talvez não, pelo menos vamos aí, baratear o custo com o contador, diversas coisas. Aí talvez o contador não vai ficar tão feliz. Agora, não adianta, pela simplicidade do quórum, maioria simples, fazer uma votação que não traga uma melhora para o sistema tributário. Tem que trazer. Está colocando aí, principalmente as diretrizes que deve ser aprovado. O Brasil espera isso. Os empresários esperam isso. Os desempregados esperam isso para ver se consegue um emprego. A coisa mais importante hoje, O pobre ter condição de dar uma vida boa para seus filhos. Acho que é o que todo mundo quer no final dos dias. E cuidar dos mais velhos. Cuidar dos filhos, cuidar dos mais velhos. Sabe? E a pessoa às vezes até nem come bem, Fala a verdade, Às vezes, graças a Deus, não tenho essa preocupação assim. Falar, eu tenho um filho pequeno, não tenho, sabe o que fazer. Também não tenho essa preocupação em cuidar dos mais velhos. Pô, a gente tá aqui, a família de minha mulher tá todo mundo de boa, a família do Brasil, graças a Deus, não tem problema com ninguém. Mas eu tenho certeza, questão com diversas pessoas, que o cara pode comer mal, pode dormir mal, pode trabalhar longas horas de trabalho, mas quando ele chega em casa no fim do mês, ele vê lá o filho dele indo pra escola, aprendendo, comendo bem, crescendo bem, longe de mais influências, sabe? Se tornando um cidadão digno, trabalhador, pô, tô feliz. E vendo que no fim do mês, sei lá, faz uma fezinha, faz uma coisa, faz um agrado pro pai, pra mãe. É só isso que o trabalhador quer. Só isso. Óbvio que quer mais. Todo mundo quer um carrinho, poder viajar. Mas isso daí já é motivo de felicidade. Batendo pra falar, eu faço, eu aconteço, eu, sabe, sou... Não seria assim, não é ser responsável. Eu tenho dignidade, eu me sinto uma pessoa digna. Sabe, você não conseguir prover pra quem você ama é um absurdo. Mas os senadores estão preocupados com a CPI, Outra coisa que o Lira falou que é prioridade, para deixar a esquerda, maluca. Regularização fundiária. Falar, de quem é, vamos ajudar aqui a regularizar para saber quem é o dono da terra. Porque no dia que tiver incêndio, na Amazônia, a gente sabe quem é, tem um CPF do dono. O Maia nunca colocou isso para avançar. E essa última aqui é pela loucura. Mandante de campo. A MP, se lembra daquela MP que deixava os clubes transmitirem os próprios jogos e a Globo ficou louca?
Foi a Globo que entrou em contato com o Rodrigo Maia, que é do Rio de Janeiro. O Maia pintou e bordou e deixou a MP caducar. Sequer colocou em votação para ajudar a Rede Globo. E agora a mandante volta. Será que veremos um país onde os clubes de futebol estão livres das garras da Rede Globo? E a arrecadação, meu amigo, de anúncio da Globo vai cair com vontade, hein? Ai, como eu estou triste. Como eu estou triste. Mas vamos continuar, que isso aqui também é seríssimo. Informações importantes hoje. Essa daqui, olha só. O Kassab da entrevista soltou várias informações úteis quando você lê ela direitinho. A manchete é a seguinte, ó. Distritão traz tudo de ruim na democracia. Impeachment tem cenário cada dia mais favorável. O Distritão, modelo em que os mais votados ao legislativo são eleitos, desconsiderando o coeficiente eleitoral das legendas, poderá entrar no relatório da deputada Renata Abreu do Podemos. O que você acha da proposta? Vocês entenderam o que é o Distritão? É o seguinte, ó. Vocês sabem hoje, né, acho que a maioria sabe que acho que menos de 15% dos nossos deputados são realmente eleitos. Eles entram pelo quociente. Eduardo Bolsonaro teve 1.800.000 votos, traz um monte de gente junto. É mais ou menos isso. O Distritão é o seguinte, o mais votado entra. Acabou. Foi o mais votado? Foi. Então entra. Não foi? Não. Então não entra. Simples assim. Simples e direto. Aí o que é que o Kassab acha disso? Vejo de maneira muito ruim sua discussão e eventual implantação. Acaba com a política do país. E aqui ele deixa bem claro. Ó, os partidos são necessários porque são um filtro. O Distritão cria a oportunidade de cada parlamentar ser o próprio partido. Vamos ter 513 legendas. Traduz exatamente assim, ó. Em vez do deputado responder ao povo que o elegeu, a si mesmo, não ter o rabo preso, não é isso que o Kassab quer. O Kassab é presidente do PSD. Um partido que agora, né, com as novas cláusulas de barreira, ele sabe que o partido dele vai ficar. O Brasil deve sair de 30 para apenas 10 partidos. O que ele quer é isso, é um filtro. E o filtro determina quem entra e quem não entra para a política. Você entra, você não. Pô, mas eu tive mais votos que o cara tal. É, mas no meu partido, mando eu, você não entra e quem entra é fulano. É mais uma forma desse pessoal se perpetuar no poder. Por isso que ele não quer o Distritão. Você vai votar no Kassab? Você não vai. Aí vem, ó. Se a ideia é ruim, por que tantos parlamentares têm se posicionado a favor e o debate voltou à tona? E aqui a resposta ainda é pior. Existe a ilusão de que é mais fácil se eleger pelo Distritão. Só que não é bem assim. Hoje, o financiamento público de campanha vai para os partidos, que fazem a distribuição coletiva do recurso entre vários nomes. Com o Distritão, bastará o dirigente selecionar 2 ou 3 e repassar o dinheiro ao fundo. Outra questão, que envolve determinados segmentos atualmente, olha só. Os partidos grandes conseguem filtrar e vetar um candidato ligado às milícias. Vetam? Tem certeza que vetam? Tem certeza. Com o Distritão, ele acabará em uma sigla de dimensão menor e vai se eleger, até porque costumam ser bem votados. Outro exemplo, e se você é uma pessoa temente a Deus, preste atenção, são as igrejas. Quem tem todo o meu respeito. Elas poderão estruturar a sua ação desvinculada de partidos. O eleito poderá legislar apenas para a sua própria denominação. O Distritão traz tudo de ruim que pode haver na democracia. Tudo de ruim que pode haver na democracia é o povo eleger quem eles querem, a igreja poder colocar suas pautas para avançar. O lado bom da democracia é o quê? 10 caciques iluminados, o Kassab, o Baleia Rossi, o Bruno Araújo do PSDB, o ACM Neto do DEM... Não sei quem é o presidente do PT agora, acho que ainda tá a Glaze. São essas pessoas que vão decidir. Juliano Medeiros lá, que é o presidente do PSOL. São essas pessoas que vão decidir o futuro do Brasil. Isso que é o bom para a democracia. As igrejas não sabem. As igrejas são um risco para a democracia. É isso, Kassab. As igrejas é o medo do cristianismo, né? A gente tá andando, pessoal, para um caminho que o Brasil hoje está dividido entre cristãos versus anticristãos. A manifestação da esquerda foi a prova disso.
Vocês, eu tenho certeza, quando vocês vão nas manifestações, várias vezes vocês já participaram ou já viram orações, pessoas com o joelho no chão, pedindo que Deus abençoe, que o Brasil avance. E o Kassab não. A igreja não. Não tem espaço para Jesus Cristo dentro da democracia brasileira do Kassab. Jesus Cristo aqui não. Não pode. Proibido. O que há de pior é Jesus Cristo. Não à toa, tá colado com Lula, né? A representação... Eu vou falar do quê? E aí ele ainda vê aqui no início falando o seguinte, né? Que financiamento público hoje em dia e tudo mais, financiamento público... Deixa eu ver se aqui eu botei a pergunta, não botei. Mas na reportagem fala o seguinte, e o financiamento particular volta? Não, esquece financiamento particular. Ué, financiamento particular com distritão é a coisa mais democrática que tem. Quem quiser doar dinheiro, doa pra quem quiser e vai. Aí a repórter fala, pô, mas... Porque ele bota, não, porque teve corrupção, teve isso, teve aquilo outro. Ela fala, pô, mas peraí, o problema é de vocês. De vocês. São os culpados por isso são os políticos. Não é o povo brasileiro. Vocês estão penalizando o povo pela ação dos políticos. Não, tá errado. Mas é o Kassab, aliado do Lula. E ele faz aqui uma pergunta, essa aqui eu não grifei nada, mas é bastante interessante, que ele fala o seguinte, ó. O Brasil hoje tem mais de 30 partidos. Qual seria o número ideal e que legendas vão sobreviver? O Kassab é o vidente. Ele sabe qual é o número certo e quais são os partidos permitidos. Esse pode, esse não pode. E na conta do Kassab, ele já avisou, ó, só vai existir na esquerda PT e PSOL. Eu já falei pra vocês, o PSOL vai crescer em 2022, é inevitável, não tem o que a gente possa fazer. Os eleitores do Felipe Neto vão votar no PSOL. PT e PSOL vai crescer, vão representar a esquerda. Na centro-esquerda, PDT e PSB. É a mesma coisa. No centro, MDB, DEM, PSD, PSDB. Centro-direita, PL, PP e republicanos. E vai nascer... Não é que vai nascer uma direita, uma espécie de arena. Porque ele quer remeter, né, à ditadura militar. É uma piada esse Kassab, né? Você vê, ó, que será o novo partido do presidente Jair Bolsonaro com 30 ou 40 deputados, ele ganhando ou perdendo as eleições. Essa direita veio para ficar. Isso é certo, 30 ou 40. E, gente, fazendo uma matemática, conversando com algumas pessoas, eu diria para vocês que se a gente fizer, assim, todo mundo fala que precisa crescer. Olhando o cenário hoje, com o que a direita tem nos dias de hoje, se fizesse 100 deputados, assim, ia ser um sonho do sonho. A realidade estaria aí uns 60, uma aposta bem otimista. Do jeito que as coisas estão avançando hoje, tem que avançar mais, sabe? Não tá fácil. Ainda fala o seguinte, ó, foi apresentado na semana passada por forças da direita à esquerda. Direita à esquerda. Um super pedido de impeachment é o seguinte, todos os partidos de esquerda e o MBL. Gente, só o MBL, a Joyce e o Frota. Essa é a direita? Não, o Frota já falou que era de centro-esquerda. O MBL a gente sabe o que é, a Joyce também. O senhor acha que avançará na Câmara sob a presidência do Lira? Lira não vai fazer a violência de abrir um processo sem fatos e evidências, mas espero que, havendo condições, dê prosseguimento. Surge mais munição a cada dia para que a pauta possa ganhar força na sociedade, e quando isto ocorrer, é muito difícil segurar, principalmente em ano eleitoral, quando nenhum parlamentar quer o risco de dissociar seu nome das ruas. Então parece que em 2022 eles vão pisar no acelerador com vontade. Com a abertura da investigação sobre Bolsonaro por prevaricação na questão da Covaxin, há clima para impeachment. Não sou daqueles que acham que não deve ter impeachment, ou seja, ele quer impeachment. Eu observo e entendo que a cada dia surgem fatos novos e que fortalecem a tese, ou seja, ele quer impeachment. O Kassab, o que ele quer, na verdade, é ser o vice do Lula. Ele quer ser o vice do Lula em 2022, não ele, alguém indicado por ele. Por que não apoiar Ciro Gomes ou João Dória? O Kassab podia ser alguém de centro. O Brasil precisa de pacificação e eles não têm esse perfil. Quem tem é o Lula. Ah, mas o Kassab ele vai lançar candidato próprio. Vai. A gente chega lá.
Vamos falar aqui do candidato próprio, eu volto nessa pergunta. Ó. Nos planos de Kassab para o Planalto, o presidente do Senado deve migrar para o PSD. Quer colocar o Pacheco como candidato para presidente. É um ganha-ganha para todo mundo. Ó. O Pacheco vai aparecer na TV, vai ficar famoso, sabe? Vai rodar o estado, vai ser que ele ganha, vai aumentar a base, ou talvez não, né? Vai receber pedrada de muita gente. O Kassab ganha, valorizando o passe do partido dele, falando, ó, Lula, eu consegui, sei lá, fala aí quantos por cento? Eu consegui 10, 12%, não, 10, 12%, meu Deus, é um sonho. Eu consegui 3% no Pacheco, olha lá, 3% dos votos. Vale quanto? Vale alguma coisa, né? 3% dos votos. Quanto não são isso daí? 6 milhões de brasileiros? 7 milhões de brasileiros? Não sei. Ainda consegue trazer alguém para o partido dele que vai ajudar a travar a pauta do Senado para complicar o governo, né? E você passa fome, você perder seu emprego, que é para gerar um clima, né, de raiva no país e colocar toda a culpa em Bolsonaro. Aí, ó, para Kassab, Jair Bolsonaro não chega ao segundo turno em 2022. Não tem equipe nem projeto, será levado pela crise. E ele quer fazer com que Pacheco trave o Senado, porque para intensificar a crise. E aí, com essa última pergunta, para a gente finalizar o vídeo, em estados como Rio e São Paulo, o PSD terá candidatos próprios ao governo? E ele está desencanando. Em São Paulo vai ser o Alckmin. No Rio, o Eduardo Paes já está negociando. Deve vir aí o Felipe Santa Cruz, possivelmente de vice do Marcelo Freixo. É a chapa. Marcelo Freixo com o Felipe Santa Cruz de vice. Kassab e Lula, dobradinha no Rio. Em São Paulo, quer fazer aí com o pessoal do PSB. Amigo do Lula, também tá todo mundo em casa. E vocês estão vendo. São Paulo e Rio, São Paulo e Rio, São Paulo e Rio. São Paulo é o estado mais importante de todos. Rio é o reduto da revolução cultural, é onde estão os artistas. É onde o Lula quer criar um bunker de todo jeito. Ainda que o Lula perca, que pelo amor de Deus, né? Se o Brasil reeleger o Lula, merece tomar um tapa. Mas se ele perdeu, vamos tentar conquistar o Rio a todo custo. A todo custo. Temos que criar um bunker, sabe? Algo assim para poder retaliar o governo Bolsonaro pelos próximos 4 anos. A esquerda vem com tudo. E acabou que não deu tempo de a gente falar da questão de Moisés e Dória. Por hoje é isso. Presta atenção. Não se leva, sabe, por confusão de rede social. Muita gente vai falar muita coisa, principalmente aquela mensagem enigmática de Bolsonaro, sabe? Cifrada. Eu não vou comentar enquanto não tiver algo concreto. Não vou ficar fazendo furdunço. Não é meu perfil, vocês sabem disso. Quem puder, vai lá hoje às 7 horas, relembrando, né? Lá no canal da Gazeta. Lembra de curtir e compartilhar. Vira membro se quiser. E a gente se vê amanhã. Fui, meus amigos.